Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso programa Identidade Católica, onde aqui nós aprofundamos os mistérios da nossa fé, da fé cristã. Convido todos vocês a estarem em mão com a Bíblia e o Catecismo da Igreja Católica, a espada e o escudo da nossa fé. Amém? Iniciemos então o nosso programa santificando com a oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instrui os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Inspirai, Senhor, nossas palavras e ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, meus irmãos, hoje nós vamos falar do sacramento da Crisma, o sacramento da confirmação. E no nosso primeiro tema, a confirmação na economia da salvação. Primeira coisa que nós precisamos saber, Hoje nós vamos falar a partir do parágrafo 1286 até o parágrafo 1301. Então, a primeira coisa, já o Antigo Testamento anunciava que o Messias Salvador que viria ao mundo, que é o Filho de Deus, que é Jesus, ele receberia a unção do Espírito Santo. Vejamos aqui, Lucas capítulo 4, versículos do 16 ao 22. Jesus, chegando na sinagoga de Nazaré, foi entregue a ele o livro do profeta Isaías para ele pregar. E ele abriu exatamente na passagem do profeta Isaías, capítulo 61, versículo 2. A partir aqui do versículo 18, do capítulo 4 de São Lucas, Jesus lê: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres. Ou seja, em Jesus, porque depois que ele termina de ler o livro, ele fecha e diz: hoje se cumpriu o que disse as Escrituras a esse respeito. Ou seja, ele mesmo confirma que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, o ungiu para evangelizar os pobres e anunciar a todos a boa nova. Então veja, se o próprio Jesus recebeu a unção, por outro lado, também o Antigo Testamento vai nos dizer que essa mesma unção reservada ao Messias, ela também não vai ficar apenas para ele, mas a partir dele será dada a todas as pessoas. Vejam só, Ezequiel capítulo 36. Vamos lá, quem puder abra lá, capítulo 36, versículos do 25 ao 27. Assim nos diz: Borrifarei água sobre vós, e ficarei puros. Sim, purificar-vos-ei de todas as imundícias e de todos os vossos ídolos imundos. Dar-vos-ei coração novo, porém no vosso íntimo um espírito novo. Tirarei do vosso peito o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porém no vosso íntimo o meu espírito, e farei com que andeis de acordo com os meus estatutos e guardeis as minhas normas e as pratiqueis. Ou seja, o que está dizendo aqui para nós? Se Jesus precisou receber a unção do Espírito Santo para evangelizar a boa nova aos pobres e a todos dar a salvação, aqui Ezequiel 36 deixa bem claro que para permanecermos em Deus, na amizade com Ele, recebemos a salvação, é necessário, segundo o próprio Deus, recebermos no nosso coração o Espírito Santo, que vai nos purificar de toda a nossa imundície e nos fazer seguir o caminho da santidade. Então, ou seja, Jesus precisa receber a unção do Espírito. Ele mesmo precisou receber, para mostrar que nós também precisamos. Tá claro isso para nós?
E a prova disso é que o próprio Jesus dá esse mesmo Espírito Santo em dois momentos. O primeiro momento, João capítulo 20, versículo 22. Jesus, depois de ressuscitado, apareceu aos 11, já que Judas Iscariotes, o traidor, já tinha se matado. E Jesus diz assim, a partir do versículo 21, a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, também eu vos envio. Envio que é em missão. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoar os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Ou seja, Jesus, não é? Num primeiro momento, ele sopra o Espírito Santo sobre os apóstolos. Por quê? Porque era necessário eles irem em missão, salvar almas e perdoar pecados. E para isso eles precisavam receber o Espírito Santo que Jesus soprou sobre eles. Aqui apenas sobre os apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Pentecostes, quando o Espírito Santo é soprado não só sobre os apóstolos, mas sobre todos os cristãos, sobre todos os filhos de Deus. Então é isso. Olha só, aqui a própria Sagrada Escritura nos mostra a existência dessa unção especial com o Espírito Santo para a santificação, para a missão e para a salvação, e mostra que, assim como Jesus precisou receber, nós também precisamos e é Ele mesmo que nos dá essa unção com o Espírito Santo que nos vem mediante o sacramento da crisma. Não é? E para deixar bem claro para nós, abramos Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Porque às vezes as pessoas confundem, mas essa unção do Espírito Santo já acontece no batismo. Mas a própria Sagrada Escritura também nos mostra, Atos 8, versículos 15 a 17. Né? A partir do versículo 14, os apóstolos que estavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria acolhera a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Estes, descendo até lá, oraram por eles, a fim de que recebessem o Espírito Santo. Pois não tinha descido ainda sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então começaram a impor-lhes as mãos e eles recebiam o Espírito Santo. Ou seja, aqui está claríssimo para nós. Se essa unção com o Espírito Santo fosse o próprio batismo, então como explicar aqui esses da Samaria, que haviam sido batizados, mas não tinham recebido a unção do Espírito Santo? Precisaram os apóstolos irem lá e impor as mãos sobre eles para que eles recebessem o Espírito Santo mediante a imposição das mãos e a oração. Olha só como é que está claro, que a crisma é um sacramento diferente do batismo. Percebem? Então é isso, meus irmãos. E aqui já nos mostra essa passagem que acabamos de ouvir, que o sacramento da crisma, não é, a matéria dele é a imposição das mãos. Agora, parágrafo 1289. Bem cedo, para melhor significar o dom do Espírito Santo, acrescentou-se à imposição das mãos uma unção com óleo perfumado, o óleo do crisma. Esta unção ilustra o nome de cristão, que significa ungido e que deriva a sua origem do próprio nome de Cristo, ele que Deus ungiu com o Espírito Santo. E este rito de unção existe até os nossos dias, tanto no Oriente como no Ocidente. Por isso, na Igreja do Oriente, este sacramento é chamado de crismação, unção com crisma, ou do grego miron, que quer dizer crisma. E no Ocidente, este sacramento é chamado confirmação, que sugere que este sacramento, ao mesmo tempo, que é a unção com o Espírito Santo, ele confirma o batismo e consolida a graça batismal. Então, o que a crisma faz? A crisma, ela consolida, fortalece o batismo, porque ela nos prepara para a missão de batizados, que é evangelizar e santificar os outros e a nós mesmos, e consolida em nós a graça batismal, com a qual nós seremos salvos. Então é isso, claríssimo aqui para nós. Depois
vem nos falar aqui dos parágrafos 1290 a 1292, que desde cedo surgiram duas tradições acerca do sacramento da Crisma. Uma tradição é a tradição do Oriente. O Oriente até hoje, não é? O Oriente até hoje, os cristãos são batizados e crismados tudo ao mesmo tempo, não é? São batizados e crismados ao mesmo tempo. Num único rito, a pessoa recebe, adulto ou criança, recebe o batismo e recebe a crisma, não é? Já no Ocidente, a tradição do Ocidente sempre quis reservar, não é, o sacramento da crisma aos bispos, que são sucessores diretos dos apóstolos. Já que no próprio Atos dos Apóstolos, não é, o sacramento da crisma foi recebido, como ouvimos em Atos 8, capítulo 8, foram recebidos mediante apenas a imposição das mãos dos apóstolos. Porém, o que aconteceu? Com o passar dos tempos, né, à medida que a maioria do povo já ia se tornando cristãos e foi se multiplicando o número de batismo de crianças e cada vez menos o batismo de adultos, não é? E por outro lado, com o crescimento das dioceses, com a criação das paróquias rurais, onde nem sempre o bispo conseguia chegar, essas duas coisas acabaram impossibilitando, não é, que o bispo crismasse todos, não é? Conforme era antigamente, batismo e crisma tudo junto, não é? Porque o batismo de crianças acontecia várias vezes durante o ano, como acontece até hoje. Então, como o bispo não pode estar várias vezes do ano em todas as paróquias ao mesmo tempo, então aconteceu isso. Se separou no Ocidente, se separou o rito do batismo do rito da crisma. Justamente para quê? Para que, chegando à fase adulta, todos pudessem de uma vez só ser crismados pelo bispo, não é? Com exceção dos adultos que nunca foram batizados, né? Vão fazer a catequese de adultos. E quando chegar, conforme a tradição da igreja, chegar no tempo da Páscoa, eles serão batizados, crismados e receberão a primeira comunhão, tudo junto numa única missa, que, segundo a tradição, é a missa da Vigília Pascal, o sábado de Aleluia, tão famoso assim, né? Na boca do nosso povo. Então é isso que está dizendo aqui. Então, por isso, no Oriente, porque permanece essa tradição de batizar e crismar tudo no mesmo rito, seja criança, seja adulto, lá o sacramento da crisma é conferido também pelos padres. Porém, não é, no Ocidente não, somente o bispo. E por isso o sacramento da crisma é reservado apenas na fase adulta a partir dos 15 anos, ok? Continuando aqui então. Depois nós temos os sinais, os símbolos e a celebração, o rito do sacramento da confirmação. Nos diz assim o 1293. No rito deste sacramento, convém considerar o sinal da unção e aquilo que a unção designa e imprime, o selo do Espírito Santo. A unção, no simbolismo da Bíblia, no simbolismo bíblico e antigo, é rica de significados, não é? Porque vejam, desde o começo, desde a época dos apóstolos, a matéria do sacramento da crisma sempre foi a imposição das mãos. Mas ainda ali nos primórdios, se convencionou, além da imposição das mãos, ungir com óleo também, né? Cada um daqueles que serão crismados. Por quê? Primeiro porque a palavra crisma significa unção, não é? Significa ungir, né? Da mesma origem da palavra Cristo, que quer dizer o Messias, o ungido. E cristão é aquele que segue Cristo, que segue o ungido. Logo, o cristão é também ungido de Deus, porque serve ao ungido de Deus por excelência, que é Cristo. Então, já que a gente está falando de unção, então nada mais que justo também fazer parte da matéria do sacramento da crisma, a unção com óleo. E qual é o significado, a importância
de todas as unções com óleo na história da igreja. Vamos ver qual é o significado e a importância da unção com óleo. O óleo, ainda no 1293, o óleo é sinal de abundância e de alegria. Ele purifica, né, unção antes e depois do banho, ou seja, o óleo é usado para purificação, e isso nos faz lembrar do batismo, que nós somos ungidos com o óleo do batismo e com o óleo da crisma, né? A unção antes do banho do batismo, que é a unção com o óleo do batismo no peito, né? E depois do banho do batismo, logo em seguida, no final do rito do batismo, a unção com óleo da crisma na testa. Significa o quê? A unção, um dos significados da unção é a purificação, né? E pelo batismo, nós somos lavados do pecado original de todos os nossos pecados. Também, a unção, ela amacia, né? Porque os lutadores da luta greco-romana, por exemplo, né? Que é a luta corporal, eles eram ungidos com óleo também. E por isso, né? É sinal de cura, porque alivia das dores, contusões, né? Pois ameniza as contusões e as feridas. E aí o sentido da unção dos enfermos. Por quê? O óleo também era usado com finalidade medicinal, né? Para amenizar as contusões e as feridas. Então, por isso também, né? Por exemplo, as ovelhas. Os pastores, quando a ovelha estava com bicheira, alguma coisa assim, eles jogavam óleo onde estavam os bichos, né? Para matar os bichos. Então, ou seja, o significado da cura, daí a unção, o sacramento da unção dos enfermos. E também ele faz irradiar beleza, saúde e força. E daí, né, por esse significado da unção com óleo, a sua associação à crisma, já que a crisma ela consolida e fortalece no cristão a graça batismal e a graça e o próprio batismo, né? Então daí está a razão de por que a unção neste sacramento. Por que esse sacramento não só a imposição das mãos, mas ungir também com óleo? 1295. Por esta unção, confirmando, recebe a marca, o selo do Espírito Santo. O selo é o símbolo da pessoa, sinal de sua autoridade e sua propriedade sobre um objeto. Assim, os soldados eram marcados com o selo de seu chefe e os escravos com o de seu proprietário. O selo autentica um ato jurídico ou um documento e o torna eventualmente secreto. Então, ou seja, está claro isso aqui para nós. O que está dizendo aqui para nós? Está nos dizendo justamente que, assim como o sacramento do batismo e o sacramento da ordem, são os 3 sacramentos da igreja que só se recebem uma vez na vida. Por quê? Porque todos os 3 imprimem caráter, imprimem o selo do Espírito Santo na pessoa, né? E o selo aqui não é selo postal que a gente está falando, não. Mas o selo aqui é no sentido da antiguidade, que é a marca de posse, de propriedade e pertença. Por exemplo, quem cria gado, quem é da roça sabe, né? Que para saber que aquele gado ali é do fulano de tal, é marcado com as iniciais do nome do proprietário, com ferro quente, no couro do animal. Ele fica marcado pelo resto da vida, não é? Isso daí, na antiguidade, era chamado de selo, né? O que é o selo? É um sinal de pertença de propriedade. Então, aquele que é batizado, ele recebe o selo do Espírito Santo, é impresso nele o caráter de cristão. Ele recebe o selo que indica que ele pertence, ele é posse-propriedade do Espírito Santo. A mesma coisa na crisma. A mesma coisa no sacramento da ordem. O sacerdote, o padre ordenado, o bispo, o diácono, pertencem ao Espírito Santo, são propriedade do Cristo sacerdote. Entendem? Por isso que é um sacramento que, assim como o batismo e a ordem, né, são sacramentos que se recebem uma vez só na vida, porque imprimem caráter. Uma vez o selo da marca de propriedade está ali, não sai dali nunca mais. Ok? Continuando. Agora a celebração da confirmação, a partir do 1297. Um momento importante que antecede a celebração da confirmação
mas que de certo modo faz parte dela, é a consagração do Santo Crisma. É o bispo que na quinta-feira, durante a missa do Crisma, consagra o Santo Crisma para toda a sua diocese. Não é? Ou seja, o que está dizendo aqui para nós? Quem aqui nunca ouviu falar da chamada Missa dos Santos Óleos? Ou Missa do Crisma? Que é uma missa celebrada de manhã, na quinta-feira santa, na catedral. Geralmente na catedral da diocese. É a missa onde todos os padres do clero daquela diocese se reúnem com o seu pastor, que é o bispo, para todos eles juntos renovarem as promessas sacerdotais. Porque a Quinta-feira Santa é o dia por excelência da instituição do sacramento da ordem, do sacerdócio e a instituição da Eucaristia. E ali então, como é o dia onde todos os padres se reúnem com o bispo para renovar as promessas do sacerdócio, já que todos estão ali, é a oportunidade para o bispo abençoar, não é, os santos óleos. Porque os santos óleos, o óleo dos enfermos, o óleo o óleo do batismo e o óleo da crisma, só são abençoados pelo bispo. E isso é anualmente. Né? Anualmente, apenas nessa celebração. Né? E todos ali depois, ao final daquela missa, levam, cada um para sua paróquia, os padres levam um pouco daqueles 3 óleos. Lembrando que o óleo da crisma ele é sempre consagrado. E por que isso? Por que isso acontece? Né? Primeiro, para lembrar, né, de que o bispo é o pastor por excelência da diocese. Segundo, porque só quem pode crismar é o bispo, na tradição ocidental. E como na tradição oriental o batismo e a crisma são sempre recebidos juntos, mesmo que seja criança, não é? E o bispo não pode estar em todas essas celebrações, então por isso, né, é autorizado aos padres do Oriente crismar também, já que o bispo não vai crismar todos os seus fiéis, então que pelo menos, né, o óleo da crisma seja abençoado e consagrado por ele. Para lembrar sempre isso, que aquele fiel está unido espiritualmente e diretamente ao seu pastor por excelência, que é o bispo. Né? E até porque, mesmo na tradição ocidental, nós padres podemos crismar também. Só que no nosso caso, a gente só pode crismar em artigo de morte. Uma pessoa que está à beira da morte e a gente sabe que não foi crismada, essa pessoa. Aí nós podemos crismar a pessoa, ok? Aí, olha só, ouçam aqui, né, essa oração aqui da liturgia bizantina, da liturgia da Igreja Ortodoxa, da Igreja do Oriente. A liturgia de Antioquia, ainda no 1297, a liturgia de Antioquia exprime assim a epiclese da consagração do Santo Crisma. Olha só como que ouçam bem as palavras que o bispo diz na oração de consagração e bênção do óleo do crisma. Pai, enviai o vosso Espírito Santo sobre nós e sobre este óleo que está diante de nós, e consagrai-o, a fim de que seja para todos os que forem ungidos e marcados por ele, miron santo. Miron, do grego, já disse que é o quê? É crisma, né? Então, a fim de que os que forem ungidos e marcados por ele, né, sejam crisma santo, crisma sacerdotal, crisma régio, unção de alegria, a veste da luz, o manto da salvação, o dom espiritual, a santificação das almas e dos corpos, a felicidade imperecível, o selo indelével, o escudo da fé e o capacete terrível contra todas as obras do adversário. Olha só que beleza. Tudo isso significa o óleo da crisma e o sacramento da confirmação para o cristão. O sacramento da confirmação traz todas essas maravilhas e graças para a vida do cristão. Olha que beleza. 1298. Quando a confirmação é celebrada em separado do batismo, como ocorre no rito romano, no rito da Igreja do Ocidente, a liturgia do sacramento começa com a renovação das promessas do batismo e com a profissão de fé dos confirmandos.
né? Assim aparece com clareza que a confirmação se situa na sequência do batismo. Quando um adulto é batizado, recebe imediatamente a confirmação e participa da Eucaristia. Crisma de adultos, né? Ou melhor dizendo, adultos que nunca foram batizados. No dia do batismo, segundo a tradição, a não ser que se mande o contrário, vão receber os 3 sacramentos da iniciação cristã: batismo, crisma e primeira Eucaristia, numa mesma missa. Agora, adultos que já foram crismados anteriormente, quando criança, por exemplo. Quando chegar o dia da crisma dessas pessoas, eles vão acender a vela e vão renovar as promessas do batismo feitas lá atrás pelos pais dele, para mostrar a união e a ligação e o sentido forte que une o batismo e a crisma. E também a primeira Eucaristia, os 3 sacramentos da iniciação cristã. Lembrando, no rito do batismo de crianças, a criança ela recebe na testa o óleo da crisma, mas ali é apenas para mostrar a união do batismo com o sacramento da crisma. Mas ali ainda não é o sacramento da crisma, que essa criança só vai receber, a partir dos 15 anos de idade, quando ela voltar para fazer a catequese crismal, para depois ser crismada, ok? E por fim, no rito romano, 1299, o bispo estende as mãos sobre o conjunto dos confirmandos, gesto que desde o tempo dos apóstolos é o sinal do dom do Espírito. Cabe ao bispo invocar a efusão do Espírito Santo. Portanto, a matéria do sacramento da crisma ela é dupla. Primeiramente, o bispo ele estende as mãos sobre todos os crismandos, pedindo ali, invocando que o Espírito Santo seja enviado sobre cada um daqueles que ali estão. E logo após isso, ele vai pessoalmente ungir na testa, com o óleo do crisma, do santo crisma, todos os fiéis que serão crismados ali. Ok, meus irmãos? Se alguém tiver alguma dúvida, só perguntar depois aí embaixo aí nos comentários. Amém? O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.